Ok, pessoal, vamos falar hoje sobre preposição. Preposição é um elemento que liga duas estruturas menores, muito parecido com a conjunção, só que a conjunção une duas estruturas maiores. Né? Quando tem um verbo em um lado e um verbo do outro lado, é porque estão sendo unidas duas orações. Aí é conjunção. Viajei para descansar, isso é o para, é uma conjunção subordinada, subordinativa final, certo? Já se eu disser assim, ó, carro para viajar, aí, ó, não tem duas orações. Então, esse para, o mesmo para que antes era uma conjunção, aqui é uma preposição. Então, entendendo isso, lembro que tem 10 classes gramaticais, e aí eu vou explicar hoje a preposição, que é bem importante. Se você está vendo pela primeira vez, me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Carlos Gilberto, sou um professor Beto, sou especialista em transformar pessoas em pessoas que gabaritam provas de concurso público. É esse meu objetivo, é essa minha meta. Muito bem, então vamos começar o nosso trabalho. Olha, eu quero que vocês saibam que existem duas formas de abordar a preposição, gente, tá? Existe primeiro o aspecto da preposição, quando se diz assim, ó, que algo é chamado de complemento nominal, é porque tem a tal da preposição, que está complementando um nome. Quando se diz objeto indireto, é um complemento verbal, objeto indireto, que tem preposição. Isso significa analisar a preposição do ponto de vista sintático. Quando se diz assim, ó, qual é a função sintática, qual é a função do termo? Função é isso, qual é o papel que ele exerce, né? Não existe função sintática de preposição. Ela faz parte de alguma coisa que exerce uma função sintática. Ela sozinha não tem valor sintático, ok? Já morfologicamente, aí ela existe, nós vamos estudar agora, tá? O que é morfologia, professor? Morfologia são aquelas 10 classes, aquelas 10 categorias, né? O artigo, o adjetivo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, a preposição. O verbo pode ser analisado do ponto de vista morfológico, mas também pode ser analisado do ponto de vista sintático, ok? Além disso, existe os pronomes, e daí tem as questões que não caem em prova, os numerais e interjeições, existe também, tá? Mas não são abordados em prova. Vamos lá então, olha só. Preposição, liga duas estruturas, uma a outra. Existem as chamadas preposições essenciais. Gente, eu odeio memória decoreba, odeio decoreba, certo? Acho uma coisa burra. Mas de qualquer maneira é impossível vocês utilizar todo um código linguístico e vocês serem cobrados desses códigos linguísticos sem ter pelo menos algumas coisas memorizadas. E um dos elementos essenciais são as preposições. Vou dar uma dica. Verbo de ligação é outra coisa também que é importante memorizar, tá, gente? Mas preposição é fundamental, certo? Ó, existem 17 preposições essenciais. O a, o ante, o após, o até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Sugestão: trava o vídeo e repete 5 vezes isso. É impossível vocês seguirem essas organizações que eu vou fazer com vocês aqui ao longo desta aula de hoje, de agora, desse vídeo, e terminar e vocês não souberem, tá? Faz o seguinte teste, fecha os olhos e só ouça, ó, a, ante, após, até, a, ante, após, até, repete mentalmente. Isso. Agora, a, ante, após, até, com, contra. A, ante, após, até, com, contra. Vai, de olhos fechados. Agora,
A ante após até com contra de desde. A ante após até com contra de desde. Ok? Agora vamos para a segunda parte. Ó. Em, entre, para, perante, por. Em, entre, para, perante, por. Só vocês. Vai. Isso. E agora o final. Sem, sob, sobre e trás. 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 Ok, agora eu vou dizer uma coisa para vocês que quando eu digo os alunos todos têm medo, tá? Olha só, relaxa os ombros, fecha os olhos e digam toda ela. Eu vou dizer uma vez e vocês repetem depois mentalmente, tá? 2 vezes, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Em, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre e trás. Ok? Muito bem. Essas são as preposições essenciais. Professor, mas ainda não memorizei. Espera um pouquinho, que daqui a pouquinho eu vou memorizar mais concretamente. Vamos lá. Olha só. Existem outras preposições acidentais. Por que são preposições acidentais, professor? Porque são palavras que naquele momento estão atuando como preposição. O conforme. Tipo assim. Jogar conforme a regra. Jogar conforme a regra. Jogar é verbo e o conforme está ligando o jogar com regra. Então, isso é uma preposição. Entende? Porque a palavra tem o papel de unir duas coisas. Então, ela só pode ser conjunção ou preposição. Na gramática só tem essas duas categorias, tá? Então, ó, conforme, segundo, durante, como, afora, exceto. Ok? Muito bem. Vamos seguir o barco então. Ó, mais uma coisinha que eu queria voltar para vocês para lembrar assim, professor, tem que decorar essas acidentais? Não, não precisa decorar acidentais. Lembra, gente, eu preciso que vocês pensem e não decorem. Pensem como funciona a preposição. A preposição funciona exatamente desta maneira, exercendo papel de ligação. Ok? Vamos lá, olha só. Nós compramos o carro de corrida. Olha o que acontece nessa frase. Nós compramos o carro de corrida. Vocês notam que se vocês não soubessem que é a, ante, após, até, com, contra, de, desde, se vocês esquecessem que é o de, desde, vocês conseguem notar que aquele de está unindo carro à palavra corrida. Carro de corrida. Entende? Ó, então, carro é um substantivo. Corrida também é um substantivo. Está unindo os dois. Certo? Por isso se chama de preposição. Depois, vista sua roupa para o trabalho. Roupa para o trabalho. Roupa para o trabalho. Não é qualquer roupa, é roupa para o trabalho. O que o para faz? Une roupa e trabalho para estabelecer uma semântica, um sentido lógico. Tá? Depois, este equipamento tem um som com ruído. Este equipamento tem um som com ruído. Som com ruído, ó, o com. Digamos que vocês não lembrem de que é a, ante, após, até, com, contra, de, desde, que o com seja a preposição. Né? Consegue notar que o com está unindo o som ao ruído? Esse é o papel da preposição, unido às estruturas. Eles dançam conforme a música. Aqui eu coloquei uma preposição eventual. Ó. Eles dançam conforme a música. Se eu dissesse eles dançam conforme a música toca, aí seria uma conjunção. Mas eles dançam conforme a música, aí é só uma preposição. Ok? Já que vocês sabem disso, vamos fazer a primeira questão juntos aqui, tá? Ó, se você quiser, também pode se testar. Pausa o vídeo, faz e depois retorna para verificar a questão, tá? Ó, todas as alternativas apresentam uma preposição destacada, exceto
Ó, então tem uma preposição destacada, exceto, ó, o exceto já é uma preposição. Exceto tal coisa. Está unindo uma preposição destacada à resposta, tá? Então vamos lá. Ó, quem falou com a direção, ó, o com é uma preposição. Mas se você não lembra, consegue notar quem falou com a direção, falou com a direção, ó, depois não tem verbo, né? Então aquilo ali é uma preposição. Ah, lembrei também que é a, ante, após, até, com, contra. Ah, muito bem. Próximo. Rita luta contra as adversidades. Rita luta contra as adversidades. Digamos que vocês não lembraram que é a, ante, após, até, com, contra. Ah, contra é preposição. Ó, luta contra os adversários. De novo, ó. Tá, o luta contra os adversários. Não tem verbo depois, então só pode ser uma preposição. Depois, este ano me mudei para longe. Ó, o me mudei para longe. Este ano me mudei. Esse me aí, eu não me lembro daquela lista, o me, mas de qualquer maneira tá unindo ano a mudei. Não, este mudei, né? Não tem sentido ligar duas coisas ali, né? Digamos que vocês não lembrem que existem os pronomes, e dentro dos pronomes existem os pronomes pessoais. Pronomes pessoais retos, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se você não viu, veja o vídeo de pronomes. O vídeo número 1 de pronomes que fala exatamente isso. Certo? Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes pessoais oblíquos é me, mim, comigo. Olha o me aí. Te, ti, contigo, segunda pessoa. Se, si, consigo, terceira pessoa. Assim como tem o a, o e o lhe. Tá? Então isso aqui, então a resposta certa deve ser a letra C. Vamos confirmar e ver as demais. Olha só. Falo com ele desde o ano passado. Digamos que vocês de novo deu um branco e sumiu da tua cabeça, que é a, ante, após, até, com, contra, de, desde. De, desde. Ó, o desde é uma preposição. Essencial, inclusive. Tá? Ó, depois tem, digamos que tu não sabe disso, ó. Falo com ele desde o ano passado. Então eu falo desde o ano passado. Tá? Não é o ele que está sendo ligado, eu falo. Ok? Preposição. Depois, Ana nem mesmo entrou em casa. Ah, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Em, entre, para, perante, por. Ah, é, o em é preposição. Ah, mas eu me esqueci. Então, vamos ver. Ana nem mesmo entrou em casa. Entrou em casa. Uniu, entrou com casa e aí depois não tem verbos, então não é uma condição, é uma preposição. Está aqui correto, então, a letra C, porque está perguntando a incorreta, certo? Guardem isso. Número 2, quantas preposições existem no texto abaixo? Quantas preposições existem no texto abaixo? Ó, tomar a decisão de mudar. Ó, professor, o a é preposição. Não, não é preposição. Porque para ser preposição, normalmente ele é pedido por alguém. Agora veja bem aqui, olha só. Tomar a decisão, aquele a só está acompanhando decisão. Então ele é só um artigo. Certo? Veja lá na aula de artigos. Certo? Ó, a decisão. De mudar, então o de é uma preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Professor, mas não é só decorar a lista? Sim. E o a não está na frente? Sim. Tá? Nós vamos ver uma aula. Na aula de artigos tem essa especificidade aí. Explicando quando a é preposição, quando ele é pronome oblíquo, encontrei-a, por exemplo. Quando é preposição, pedi a ela, aí quem pede, pede a alguém, então o a está sendo pedido. A preposição sempre é requerida. Isso é um conhecimento sintático da preposição, por isso que não entra nessa parte morfológica, tá, gente? Mas não é para ser atacado os nervos. Muito bem. Tomar a decisão, então a é artigo, de mudar de trabalho. Ó, duas vezes apareceu de. Então já tem duas preposições.
de trabalho por qualquer motivo, o por vai ser sempre preposição, a não ser que tenha acentinho ali, daí vai ser verbo. Por qualquer motivo, já tem 3. Mostra que isso é simples desespero por mudança. O por de novo. Então tem 4 respostas certas, letra D. Ok? Vamos para o próximo. Agora aqui, gente, eu selecionei 4 casos importantes de preposições que elas assumem papéis fundamentais e apresentam algumas idiosincrasias. Professor, o que é idiosincrasia? Idiosincrasia é característica, peculiaridade, certo? Traços especiais, ok? Muito bem, olha só. As 4 preposições que são essenciais é o a, porque ele vai afetar a crase, já vamos ver. O até, porque ele é opcional numa determinada situação, caso em que acaba rebotando lá na crase também ser opcional. A crase é opcional em 3 situações, uma delas é por causa da preposição e 2 é por causa do artigo. Professor, onde é que está esse negócio aí da crase? Vai ter uma aula de crase, mas antes eu quero que você saiba o seguinte, ó. Compreender a preposição, o artigo, gente, é essencial para a crase. Senão você tem que sair decorando 400 coisas. A exceção da crase, canta musiquinha e faz não sei o que, pula, grita para não sei o que, joga a pedrinha para trás. Não, se liberta. Entenda as coisas. Entende? Já foi o tempo em que a memorização era o essencial de tudo para concursos públicos. Hoje não mais. Hoje se quer gente inteligente. Certo? Então veja bem, o a afeta a crase, o até tem uma condição especial, que já vamos explicar logo em seguida. O com, muito interessante o com, gente, porque o com muitas vezes ele é utilizado com o valor do contra. Vocês já vão ver, muito interessante. E o de é a moda, que eles adoram pedir, é a preposição de acompanhado do verbo ter, porque ele pode ser trocado pela conjunção integrante. Já vão ver. Olha, cai muito isso em prova. Vamos ver o seguinte. Então, primeira observação que eu queria que vocês vissem, né? É assim, a preposição a. A preposição a, ele tem como se combinar com o artigo a, e quando ele combina com o artigo a, eles acabam se juntando, aí vira uma contração, tá? O nome dessa contração se chama crase na língua portuguesa. Então vamos lá. O que é a crase? A crase é a união de um a com outro a. Um a é a preposição a. E o outro a, ou ele é um artigo, ou ele é o primeiro a de 5 palavras possíveis. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Que são pronomes demonstrativos. Certo? Tem uma outra situação rara ainda, que é juntar com o a pronome demonstrativo. Tá? Uma situação bem particular, específica e raríssima de acontecer, muito mais rara ainda de cair, que eles vão falar na aula de crase. Então veja bem, olha só, olha os exemplos. Relataram os fatos aquele investigador americano. Quem relata, relata algo, que são os fatos, a alguém. Entende? A alguém. Eu não posso dizer assim, ó, relataram os fatos a aquele investigador americano. Certo? A aquele, não dá. Porque se tem o a na frente do aquele, eles se juntam e ocorre a crase. Professor, mas aquele é uma palavra masculina. Eu aprendi que não vai crase na frente de palavra masculina. Bota tudo fora o que tu aprendeste. Entende? Aqui eu vou explicar para vocês exatamente aquilo que a banca pede. E aqui especificamente pessoal da área militar, aeronáutica, né, como é o caso da aluna que eu estou trabalhando agora, né, direto eles pedem isso. Ok?
Vocês têm que se acostumar com o seguinte, gente. Os erros mais comuns que se comete em sala de aula ao se simplificar para os alunos, como o erro do porquê. Ah, porque na pergunta é de um jeito e na resposta é de outro. Bota fora isso, não existe. Não existe isso. Entende? Assista minha aula de ortografia que vocês vão ver. Né? Não é por ser pergunta ou ser resposta que vai ser separado ou vai ser junto ou com acento ou sem acento. Se liberta. Tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? Tem sim palavras masculinas, que é esse caso aqui. Tá? Depois, Ana chegou aqui graças à ambulância. Graças à ambulância. Se é graças a alguma coisa, né? Graças a alguma coisa. Graças ao namorado. Graças a um amigo. Graças à ambulância. Só que não dá para dizer graças a ambulância. Então, o a, que é o artigo de ambulância, se junta com a preposição que vem do graças e forma a crase ali, tá? Nós perguntamos tudo à professora. Quem pergunta, pergunta algo a alguém. Algo a alguém. Vocês notaram que relataram os fatos aquele? Quem relata, relata algo a alguém. É como se viesse uma flechinha do relataram até o aquele, conduzindo uma preposição. Depois, Ana chegou aqui graças à ambulância. É como se a flechinha viesse do graças a alguma coisa. É como se essa preposição viesse do graças e vem do graças. Notaram a diferença? Na primeira, o verbo é que está mandando para lá a preposição. Na segunda, graças não é verbo. Então é uma palavrinha, é um nome. A gramática lá em análise sintática vai chamar de o primeiro caso de objeto indireto, porque é um complemento verbal, e no segundo de complemento nominal, porque o nome está enviando para lá. Para, professor, não entendi. Volta ao vídeo e assiste essa parte desse minutinho de novo. Isso é um presente de ouro para vocês. De ouro. Por isso que os meus alunos gabaritam as provas. Isso aqui é essencial. Ó, o nosso assunto é morfologia. E eu estou dando um pitaco lá em análise sintática para vocês, ok? Nós perguntamos tudo à professora. Ocorre a crase ali, vocês viram, né? Essa crase ocorre por uma regência verbal ou nominal? Diz agora se é bem machão, se é bem machona. Oh, se é bem feminona. Ok? Nós perguntamos tudo à professora. Se ajeita na cadeira, respira fundo. Como assim regência? Quem é que está mandando para lá a preposição? O nós, o perguntamos ou tudo? Nós, a professora? Tudo a professora? Perguntamos à professora? Olha, professora, eu acho que combina mais o perguntamos à professora. Então, a regência é verbal, é do perguntamos. Aquilo é um objeto indireto. Assim que andou caindo por aí. Em vez de perguntar se tem ou não tem crase, pergunta qual é a crase que ocorre pela mesma regência ou pelo mesmo motivo. E aí a criatura fica enlouquecida. Meu Deus do céu, eu decorei todas as regras de exceção e de coisa e não entendi a pergunta. Porque não sabe língua portuguesa. Sabe truquezinhos vagabundos. Ok? Vamos lá. Depois o até. O até, gente, eu preciso que vocês entendam que muito antigamente, na época dos teus avós ou bisavós, se dizia assim, ó, Fernando foi até o rio. Tudo bem, se diz isso hoje. Fernando foi ao rio. Tudo bem, também se diz isso hoje. Mas também era culto, correto, adequado, gramatical dizer Fernando foi até ao rio. Se eu disser até ao rio, fica feio, não fica feio? Porque já tem a preposição até. Não precisa da preposição a. Só que antigamente era aceito isso. O que a Academia de Brasileiras de Letras fez? Chancelou esse uso opcional, mas para o aspecto feminino. Então olha o que resultou isso aí. Olha o exemplo ali, ó. Arrumei o carro e fui até a praia. O que tem aqui nessa primeira frase? Tem a preposição até,
Ao lado tem o artigo a do praia. Perfeito, ó. Sem preposição após o até. Tá? Segundo, arrumei o carro e fui até a praia. Aqui eu optei por colocar a preposição a depois do até, só que aí acabou resultando no fenômeno da crase, e aí requer o acento grave, certo? O nome daquele acento não é crase, é grave o nome do acento, certo? Professor, como o senhor está falando a respeito de crase, né? Porque crase é um fenômeno que requer a preposição, por isso que vocês estão vendo que explicar a preposição faz com que vocês tenham um domínio lá na parte de análise sintática, tá? Ok, gente? Por isso que ela é opcional. A crase, gente, vai ser opcional em 3 situações, tá? Aqui, opcional depois da preposição até. Ok? Próximo item, o com. O que é importante saber sobre o com é o seguinte, ó. Quando a gente vai falar sobre duas coisas que tem embate, que tem discussão, né? Como por exemplo, o exemplo ali, o Brasil irá jogar com a Argentina. Quando eu digo jogar com a Argentina, você poderia entender assim, o Brasil vai jogar com a Argentina contra quem então? Parece que eles vão juntar os times. Mas, na verdade, comumente quando se fala, o Brasil vai jogar com a Argentina é no sentido de contra, né? Então, o com é a única preposição que tem essa idiosincrasia, essa característica, que é substituir semanticamente a palavra contra. É claro que esse uso é um uso incorreto de acordo com a norma culta, certo? Mas isso é constantemente empregado e a banca não está muito preocupada. Muitas vezes ela quer saber se tu tens domínio sobre a situação dos usuários da língua nativa, tá? Então, com no lugar de contra. E a última observação aqui é a preposição de. A preposição de. A preposição de, ela pode ser substituída pela conjunção integrante que, mantendo o mesmo sentido, gente, desde que seja acompanhado do verbo ter. Exemplo, o diretor teve de deixar o documento na entrada. O diretor teve de deixar. Repare como fica perfeitamente normal se eu dissesse o diretor teve que deixar o documento na entrada. Perfeito, gente. Perfeito. Mesma coisa. Inclusive, alguns gramáticos defendem a ideia de que esse que assume papel de preposição. Entende? Eu faço parte do time que não acredita nisso. Mas de qualquer maneira, se perguntar se ele exerce papel de preposição, exerce papel de. Entende? Mas do meu ponto de vista, ele não deixa de ser uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Tá? Agora que vocês estão craques, eu vou começar a parte de exercícios. Antes eu quero explicar uma coisa para vocês. Ó. Vejam bem, lá no meu canal tem uma série de testes e cada vez estou colocando mais testes. Eu vou pedir um favor para vocês. Para que a banca seja contemplada e feliz e conte com excelente prova tua, para que o órgão público que tu queres ingressar tenha sucesso e tenha a honra de te receber, me deixa eu te ajudar a fazer essa conquista. Certo? Vá lá e faça o número máximo de exercícios que tem, gente. Porque os exercícios que tem lá, eu estou sempre atualizando com questões que caem no dia a dia. E não adianta vocês pegarem. Tem excelentes sites que tem banco de questões. E aí tu pega uma questão lá de 2015, entende? Quando a banca já nem está mais cobrando aquele conteúdo. Ou pior ainda, se a banca está cobrando aquele conteúdo, mas com outro teor, com outra abordagem, com outro enfoque. Esse enfoque é um enfoque antigo. Aí não adianta, daí vocês vão lá, estudam,
fazem, acertam a questão e dizem, agora então eu estou bem preparado. Não está bem preparado, está bem preparado se eu tivesse em 2015. As bancas caminham, vão melhorando, evoluindo, crescendo, certo? Então minha sugestão, vai lá no meu canal, assiste o vídeo, façam as provas ali e vocês colocam um pé na vitória. Pausa o vídeo e responda essa aqui. Quando você responder, volta e a gente corrige e comenta, ok? Ok? Vamos lá então? Olha só, primeira questão. Como esse vídeo vai ser visto por pessoas aí do Brasil inteiro, tem que explicar que isso aqui é um chimarrão. Hoje está frio. E aí, estou fazendo chimarrãozinho. Né? Ele fica tomando nosso jeito gaúcho de ficar tomando água. Número 3. Assinar a alternativa em que contém uma preposição que pode ser substituída por uma conjunção integrante. Ora, vocês lembram? Qual é a preposição? É uma daquelas 4 importantes. Né? É a preposição de, quando estiver acompanhado do verbo ter. Resposta certa é a última, né? Amanhã ela terá de dar a resposta final. Amanhã ela terá que dar a resposta final. Resposta certa, letra E. Porém, a minha proposta aqui é a gente analisar 50 frases ao longo desse vídeo. Ou seja, são 10 questões com 5 alternativas. Né? Veja bem, vamos analisar a letra A. Por que não é a letra A? Rompemos com a forma de acordo que vínhamos firmando com eles. Ó, aqui tem a preposição com, a preposição de e a preposição com de novo. Né? Não tem possibilidade de trocar por conjunção integrante nenhuma. Mas só para lembrar que tem 3 preposições. Ó, o com está unindo rompemos com a forma. O de, depois de forma, tá unindo forma com acordo. Tá? E firmando com eles, firmando e eles. Tá? Na letra B, Bruno falou com o seu chefe. Mesma coisa. Ó, o falou com a expressão o seu pai, perdão. Seu pai. Tá? Unindo esses dois. Ninguém trouxe água para mim. Água para mim. Para mim. Para mim. Ok? Aqui tem até uma coisa bem interessante, gente, sobre preposição, que na verdade eu falo lá na aula de pronomes pessoais, a mesma aula de pronome número 1, bem importante essa aula, né? Porque assim, ó, se eu dissesse ninguém trouxe água para mim, tá unindo água com o mim. Depois de preposição, não se usa normalmente o caso reto para eu. Tu entende? Se usa o caso oblíquo. Só que esse aqui não agride o ouvido de vocês, tudo bem. Agora, se eu dissesse, ó, ninguém trouxe a resposta para mim e ele. Para mim e você, por exemplo, tá? Ninguém trouxe a resposta para mim e você. Ok? Tipo para nós. Agora veja, se eu disser assim, ó, ninguém trouxe a resposta para mim e você decidirmos. Não, para eu e você decidirmos. Entende? Olha outra preposição entre. Existe um acordo entre mim e você. Não é entre eu e você. Não é entre eu e tu. É entre mim e você. Entre mim e ti. Ok? Ela trouxe uma roupa para mim, está certo. Ela trouxe uma roupa para mim usar, aí está errado, porque virou sujeito do usar. Então, ela trouxe uma roupa para mim e ela trouxe uma roupa para eu usar, tá? Isso não é tema central dessa aula. Isso eu estou só retomando lá da aula de pronome, que eu sugiro que vocês assistam, se vocês não assistiram, e se assistiram e esqueceram, volta lá e repassa. O interessante é vocês gabaritarem a prova e depois colocar lá no meu canal para a gente poder comemorar junto.
Ok? E a letra D, a chave ficou em casa. A antepausa até com conta de, desde, em, entre, ao em, ficou em casa, tá? Preposição. Número 4. Em qual alternativa a presença da crase é opcional em virtude de uma preposição não ser obrigatória? Qual é a preposição que não é obrigatória quando está acompanhado de outro? É a preposição a acompanhada da preposição até, não é isso? Lembra disso? Daquelas 4 especiais. O a é a crase, o com é aquele assume valor de conta, o de tem o de e o outro é o até. Perguntei a Rejane a senha do cofre. Professor, essa eu fiquei em dúvida. Quantas preposições tem aí? Quantas preposições tem? Perguntei a Rejane. Quem pergunta, pergunta a alguém. Aqui tem a primeira. A senha do cofre. Agora, do não está nas preposições. Do é uma palavra que não existe na sua essência de origem. Do é uma contração da preposição de. Então, ali tem uma preposição, mais o artigo o. Entenderam isso? Então, a preposição ela pode aparecer, já vamos ver nos próximos minutos agora a respeito disso, tá? Ó, aqui todas elas são obrigatórias. Professor, eu não quero contrariar o senhor, mas que eu saiba, a crase é opcional na frente de nome de mulher. E é verdade, ela é opcional. Porque é opcional que o artigo é opcional. Então, perguntei a Rejane a senha do cofre, com crase está perfeitamente correta. Perguntei a Rejane a senha do cofre, sem o sinal grave da crase, também está correto. Porque o que é opcional é o artigo na frente de Rejane. O artigo só é opcional em 2 situações, gente. Nome de ser humano, aí aqui afeta a crase, o nome feminino, e pronome possessivo, certo? Que é o caso da letra C. Então veja o que eu fiz para vocês aqui. Eu coloquei na letra A uma crase opcional. Na letra B eu coloquei a resposta certa, que é uma crase opcional exatamente pela opcionalidade da preposição. Por isso que a resposta certa é a letra B. E na letra C ela é opcional porque na frente pronome possessivo também é opcional artigo, não a preposição, como está perguntando a questão. Vocês entenderam isso? Veja bem. E na letra D, não, na letra C, então, ó, refira-se sempre à nossa decisão. Quem se refere a alguma coisa. Então, aquele a na frente do nossa tem uma preposição. Vê uma flechinha lá do refira-se, conduzindo uma preposição, e ele aterrissa lá na frente do nossa. Só que o artigo é opcional ali. E a pergunta é qual é a crase opcional. Questão bem puxadinha essa aqui. Depois que eu fiz, me arrependi, né? Mas como estou preparando vocês para dar show, né? Letra D. Pedir ajuda a outro assistente. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Aqui, crase obrigatória, não tem mudança nenhuma, né? Ele foi aprovado graças à insistência. Graças à insistência. Ok? Graças a alguma coisa. Já tinha visto, inclusive, essa mesma palavra, tá? Ok? Então aqui a número 4, a resposta certa é a letra B de Brasil. Vamos seguir. Aqui vai aquilo que eu estava comentando com vocês antes, ó. O fato de a preposição ter essa capacidade de se unir. Ou ela se une com artigo, ou se une com pronome, ou se une com essas duas possibilidades. Veja bem, olha só. Preposição mais o artigo. Preposição a mais o artigo o. Vira a palavra ao. Só que a palavra ao se chama de combinação. Uma se juntou com a outra. Combinação. Tá? Esse é o casamento ideal. Tu encontra uma pessoa, se apaixona, casa, e diz, eu vou continuar sendo eu e ela vai continuar sendo ela. Mentira. Tá? Combinação é o ideal. Mas, na verdade, o que acontece é o caso de baixo, contração. A gente se casa, né? E aí, obviamente, os dois têm que mudar alguma coisa.
Entende? Aqui em casa eu mudei, né? O que é normal, na verdade. Os homens mudam e as mulheres mudam bem pouquinho. Mas elas dizem pra gente o que a gente tem que mudar. Olha só. Então, olha só. Contração. Contração, ó. Em mais o A virou na. Entende? Quando ocorre mudança e ocorre alteração fonética, perda fonética, se chama de contração. Olha o segundo caso. De mais este. Não vira a palavra deste, vira a palavra deste. Um E foi embora. Tá juntando a preposição de mais o pronome demonstrativo este. Tá? Então essa é a diferença entre combinação e contração. Só isso, bem tranquilo. Vamos ver então aqui exercício. Como sempre, pausa, faz e volta, a gente analisa. Vamos lá. Assinale a alternativa em que contém uma preposição contraída. Então tem que ter uma contração. Contração é com perda fonética. Vamos lá. Juliana mora na cidade vizinha. Na é o em mais a. E eu acho que já vai ser a letra A. Vamos para a letra B. Bruno falou com o... Aqui não acontece nada. Apareceu só o com, puramente, né? A, ante, após, até, com, contra. Ninguém trouxe água para mim. Ó, o para, de novo. Tranquilo. Tá? Depois, a chave ficou em... Ó, o em tá normal ali. E amanhã ela terá de normal. Só aqui aconteceu a contração na letra A, que é o em mais o A. Acabou. Resposta certa, letra A, de I love you. Ok, professor, I love you não é com A, eu sei, é só para brincar. Olha só. 6. Quantas preposições existem no texto abaixo? Veja bem, essa é mais a cara das bancas, como elas estão cobrando hoje essa questão, porque repara que o grau de dificuldade dessa questão acaba sendo um pouquinho maior, dá mais trabalho, mais ardida a coisa. O jeito, quantas preposições existem no texto abaixo? O jeito de a polícia abordar não é da polícia abordar, da polícia abordar, é de a polícia abordar, tá? Porque ocorre um dado importante, ó. Qual é o sujeito de abordar? O jeito de a polícia é a polícia, então não pode contrair ali, certo? Então, quantas preposições existem no texto abaixo? De a polícia abordar, tem o primeiro de, abordar as pessoas na rua, na, aí tá contraído, o de, mais o na é em, mais a, tem duas. É bem peculiar aqui. As pessoas com, terceira com, mais idade, são auxiliadas pelos policiais. Pelos policiais é por mais eles. Por mais eles. 4. Resposta certa, letra A. Certo? Depois, outro dado importante é aquele que eu já havia falado para vocês antes, né? O fato da preposição ter essa peculiaridade de relação com os pronomes eu, tu e mim e ti. Ok? Ó, pronome pessoal do caso reto, eu, tu, não pode exercer função de complemento das preposições do português, tá? Caso reto é o mais nobre, funciona como sujeito, tá? E os oblíquos funcionam como complemento, tá? Tá completando alguma coisa, tá? Sobretudo o mim e o ti. Por isso que normalmente eles não atuam como sujeito. Normalmente não atuam como sujeito, tá? Então vamos lá. Ó, exemplos. Já vi as diferenças entre eu e tu? Não, aí tá errado. Ó, depois do entre se usa o caso oblíquo. Já vi as diferenças entre mim e ti? Aí tá certo. Tá? Depois, eu trouxe um livro para mim, certo? Para mim, caso oblíquo. Eu trouxe um livro para mim ler, aí tá errado, porque daí virou sujeito do ler. Então, eu trouxe um livro para eu ler, que é o último caso, aí tá certo.
Entenderam? Então, qual é a regra? Depois de preposição, o normal é que se empregue o caso oblíquo, miniti. E a não ser que ele seja sujeito. Certo? Muito bem? Por mais feio que pareça. Ah, professor, mas quando fica feio, aí eles pedem. Aliás, eles só pedem assim. Eles não pedem o normal. Questão 7 e 8. Pausa o negócio e lenha. Depois volta bem feliz pra gente corrigir. Feliz e contente. Gente, vocês não estão pausando e ficando 2 horas para fazer as questões, né? Eu preciso que vocês se atentem ao fato de que vocês estão sendo preparados para gabaritar a prova de língua portuguesa. Né? Então, veja bem o seguinte, ó, eu preciso que vocês vejam a questão e vejam as alternativas, mas num tempo de 2, 3, 4 minutos, exagerando, não pode ser isso. Mais do que isso por questão, senão vocês estão errando. Lá numa prova vocês não têm um tempo a mais do que esse para poder fazer. Repara, quando a banca prepara as questões de vocês e determina um tempo, ela está dizendo assim, ó, vai ser aprovado quem acertar tantas questões naquele tempo determinado. Não adianta dizer assim, ó, moço fiscal, ó, eu vou demorar mais 3 horas. Tá fora. O que isso está querendo dizer? Não interessa para a banca. Entenderam? Então vocês têm que cuidar isso. Não se deem o direito que vocês não têm, tá? Vamos para 7. A alternativa em que o emprego do pronome esteja inadequado. Olha ali, lembra? Depois de preposição, caso oblíquo, a não ser que seja sujeito. Vamos finalmente resolver esta querela entre mim e ti. Entre é preposição, mim e ti tá certo então. Professor, mas tá feio, por isso que tá na letra A te esperando. Entende? A banca faz isso, ó, vem com a mãe. Né? A banca é composta por seres que emanam da escuridão que vieram para atormentar vocês. Ainda bem que vem anjos obesos e calvos que nem eu para iluminar o caminho. Vamos para a letra B. Ela sempre traz os problemas para mim, ó, para mim resolver. Opa, tá aqui o erro. Para mim tá certo, agora para mim resolver, quem é que resolve? O mim, aí mim não resolve, é eu, para eu resolver. Tá aqui, letra B. Vamos ver a letra C. Todos trouxeram ajuda para mim. Correto o mim depois do para. A solução para mim já está pronta. De novo, depois do para. Reclamei para ti sobre o cofre. Depois do para, o ti está perfeitamente correto. Então, o problema existe lá na letra B de Brasil. Ok? Vamos para o número 8. Marca a alternativa que apresenta erro. Essa tem uma safadeza bem grande. Na letra A, a maldade está te esperando. Assim, ó, professor, o mim tá antes do estudar, né? Então tá ali o erro. Não tá depois de estudar. É que o para mim tá trocado de lugar. Como é que eu sei? Pela vírgula, né? Porque na verdade essa frase seria estudar é fundamental para mim. Entende? Não está dizendo assim, ó, que para eu estudar é fundamental. Até nem teria sentido. Para eu estudar é fundamental, falta coisa. Entende? Então Então está perfeitamente correto a letra A. Ok? Letra B. Carla trouxe. Pede aqui, apresenta erro, né? Carla trouxe um presente para mim. Também está correto. Assinaremos o acordo entre eu e tu no cartório. Aqui está o erro. Deveria ser entre mim e ti. Letra C de Canadá. A letra D diz assim, ó. Para eu estudar, aqui tá certo, ó, é depois do para, mas o sujeito estudar é o eu, então não pode ser para mim estudar, é para eu estudar. Preciso silêncio. Traga para mim, aí tá correto. Ok? Muito bem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando começa a chegar nessa etapa aí, né? Estamos no final desse vídeo. Aí a pessoa diz assim, professor, mas essa questão é fácil, né? Não, essas questões não são fáceis. Estão ficando fáceis porque vocês estão adquirindo o mesmo pensamento que eu adquiri ao longo de 32 anos.
Entende? Vocês estão ficando com a minha cabeça, só que com cabelo. Entende? Nesta parte de informações. Então, por isso que está ficando fácil para vocês. Agora, não se enganem. Não se enganem. Faz um teste. Pega esse vídeo, passa para alguém, ou encaminha esse link para alguém e diga assim, ó, dá uma olhadinha, vê o que tu acha. A pessoa vai dizer, nossa, mas não é muito fácil. Você está fazendo de maneira séria, como tem que fazer, aí acaba tendo resultado excelente, ok? É normal isso, bem normal, tá? Então vamos lá. Agora vamos para a coisa central aqui para vocês, tá? Que é o seguinte, ó, fundamental, fundamental isso aqui agora. Porque aqui vem o que a banca pede. Aqui vem como a banca pede. Tudo que vocês aprenderam lá nas conjunções, tudo que vocês estão aprendendo aqui nas preposições, aqui a banca vem e junta os dois. E eu acho que o grande lance das minhas aulas é exatamente isso de juntar as coisas, porque lá na prova as coisas são exatamente assim. Entende? É um prato que é servido com todos esses elementos. Olha só. Então, de novo, o que é uma preposição? Une duas estruturas curtas. Conecta duas palavras. Olha o outro lado. Conjunção. Une duas estruturas longas. Conecta duas orações. Professor, mas sempre é longa? Não. Normalmente acontece isso. Se eu disser assim, ó, joguei para vencer, é curta. Joguei para vencer. Só que jogar é verbo. Vencer é verbo. Então, joguei para vencer. Aquele para é uma conjunção. Olha aqui, exemplos. A decisão após a reunião foi boa. Ó, decisão após a reunião. Está unindo decisão e a reunião. Isso é uma preposição. Olha embaixo, ó. Sair de casa. Ó, professor, aí está unindo oração. O sair sim, agora casa não. Sair de casa. Então, uma preposição. Trouxe a roupa para banho. Roupa para banho. Aí, preposição. Vamos para a conjunção. Dormi muito, mas, ó, não descansei. O mas está unindo dormi muito com descansei. Dois verbos. Viajamos, embora estivesse frio. Viajamos é um verbo e estivesse, verbo de novo. Trouxe a roupa para tomar banho. Opa, tomar banho. Aí não é banho que nem o anterior. Então aqui é uma conjunção. Viram a diferença? Você está ficando espertíssimo. Pausa o babado agora, respira fundo. Lembra, não pode passar de 7 minutos para fazer essas duas questões. Vai lá. Ok? Ah, eu tô curioso, eu gostaria de estar do teu lado para fazer essa questão junto contigo e ver se você acertou ou não. 9. Assinar a alternativa em que a palavra destacada seja uma preposição. Olha ali. Para, dos 4. Para tentar puxar o teu tapete. Bem, Susana pediu para voltar. Susana pediu para voltar. Ó, tá juntando pediu, que tem verbo, com voltar. Então é uma conjunção. Então não é a letra A. Vamos para a letra B. Eles mudaram para melhorar o resultado da equipe. Mudaram para melhorar. Ó, o mudaram com o melhorar. Aí isso é uma conjunção. Vamos para a letra C. Ninguém reclama para não se incomodar. Reclama, se incomodar. Não se incomodar. Reclama, que é verbo, não se incomodar. Então essas três não são. As três são conjunções. Vamos ver aqui. Letra D. Comprei uma capa para a chuva. Acabou. Está aqui a resposta. Aí é uma preposição. Capa para chuva. Chuva não é verbo. Mas chover é verbo. Chover é verbo. Chuva não. Amar é verbo. Amor não. Ok? Então, resposta certa, a letra D de desgraçado da questão. Mataram a pau. E a letra E, pedir ajuda. Ó, pedir ajuda para acabar. Então, eu pedi para acabar o trabalho. Ok?
Então, essa é uma outra conjunção. Vamos para o número 10. Marque a alternativa que apresenta uma palavra destacada que não seja preposição. Agora, pede a que não é preposição. Tá? Vamos lá. Fizeram tudo conforme o acordo. Conforme o acordo, aí acordo não tem verbo, então só pode ser uma preposição. Vamos para a segunda. Todos, afora o Rui, todos, poderia dizer menos o Rui, tá? Aí ó, o afora está ligando todos ao Rui. Então, outra preposição. Viajamos, não obstante a chuva. Não obstante a chuva. Então, unindo viajamos a chuva. Preposição também. Ok? Agora, letra D. Voz para reclamar, ele tem. Está unindo voz com reclamar. Então, outra conjunção. Resposta certa só pode ser a letra E. Voltaram, verbo, conforme foi combinado. Aí tem verbo também, né? Então, já que está unindo duas estruturas com verbo, está unindo duas orações. Então, isso é uma conjunção. Pede aqui não é a preposição. Resposta certa, letra E de Equador. Curiosidade, isso aqui se chama de uma conjunção subordinativa conformativa. Tá? A gente vê isso na aula de conjunções que está lá no meu canal. Recebi muitos elogios dessa aula. Aqui tem um mapa mental, gente, com o resumo do principal para vocês. Deixa eu só mudar de lugar aqui o cantinho que eu espiono vocês. Né? Então veja bem, olha só o que acontece aqui. A preposição, na verdade, ela tem aquelas duas características de configuração que ela pode aparecer de maneira combinada ou de maneira contraída. Combinada é sem perda fonética, contraída é com perda fonética. Né? Aí tem exemplos ali, ó. Na combinação é preposição mais artigo, por exemplo, pedido ao chefe, vaga aos, entende? Aí é combinação, não perde nada. Do outro lado, a contração, aí é quando perde, né? Ó, saída da piscina, aí é de a piscina. Juramento pela pátria, por a pátria. Cabelo no olho, cabelo em o olho, vira no, tá? Ou com pronome, de mais ele, vira dele, a mais aquele, ocorre o fenômeno da crase, que é um caso de contração, e o a mais o a é a crase pura, tá? As preposições essenciais são aquelas do a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. E aí lembrando que o a tem aquela idiosincrasia da crase, o até é opcional, né? Com a preposição a, o com tem valor de conta e o de pode ser trocado pela conjunção integrante. Tem aquelas preposições acidentais ali, ok? Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso vídeo. Eu queria que vocês agora fechassem os olhos e tentassem repetir o a, ante, após, até. A, ante, após, até. A, ante, após, até, com, contra. A, ante, após, até, com, contra. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre e trás. Sem, sobre e trás. Só 4. Sem, sobre e trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Sem, sobre e trás. Ok? Muito bem, senhoras e senhores, aí tem esses materiais lá no meu canal. Né? Se você tem meu aluno, é só reivindicar que tem exercícios extras que eu encaminho para vocês. Se não, é só adquirir, não tem problema nenhum, ok? Beijaço no coração de vocês
Não percam, me sigam no Instagram e no meu canal tô sempre colocando coisas novas, sobretudo testes. Assista. Beijo no coração.